Então, o Verbo se fez carne, né? Como Yahvé, o Pai e o Espírito Santo criaram no ventre de Maria um templo, um corpo, que veio a ser chamado de Yehoshua. Yehoshua, o Messias. Essa expressão filho é porque ele saiu do ventre de uma mulher, a Maria de Nazaré. Então, Maria concebeu por obra e graça do Espírito Santo. E Yehoshua, aquele corpo, é filho do Espírito Santo. É o mistério do ser humano. Eu sou filho, nasci filho, me tornei pai e tenho espírito. O nosso nome é Fernando Júnior. Nós somos Fernando Júnior. Então o Espírito, o Yahvé, o Pai e o Espírito Santo criaram no ventre de Maria, quer dizer, criaram Adão e Eva, Isaac, Abraão, Isaac, Jacó, criou Maria, criou José e depois criou um corpo para si mesmo no ventre de Maria de Nazaré. Este novo Messias que surgiu, que está surgindo agora em Israel, se ele vem do sêmen de um homem, aí fica claro, ele é filho de um ser humano. Filho de um ser humano. Maria de Nazaré, a Virgem Maria de Nazaré, é filha do primeiro bebê que saiu do ventre dela. Agora você vai querer negar? O Altíssimo, o Criador, nunca teve pai e muito menos mãe. William Marion Branham chamava Maria de Nazaré de incubadora. A incubadora, onde foi formar, onde o Yahvé, o Pai e o Espírito Santo criaram um corpo para si mesmo. Então temos Mateus 28:19. Yahvé, o Pai, e Yahvé, o corpo que ele mesmo formou no ventre de Maria de Nazaré, o primeiro bebê que saiu do ventre de Maria de Nazaré, e Yahvé, o Espírito Santo. Yahvé e o Espírito Santo é um só. Os três são um. Yahvé, o Pai, Yahvé, o Espírito Santo, criaram um corpo, um templo para si mesmo. O Altíssimo criou um corpo para si mesmo dentro do ventre de Maria. E esse templo chama-se Yehoshua, o Messias. Então, o rabino Dor Leon Attar, em nome do judaísmo, declarou que o Messias, que tão falado aqui no planeta Terra, é bastardo. Então eles querem o quê? Eles querem um pai para o Altíssimo? O Messias é o Criador em forma de ser humano. Eles queriam o quê? Que José fosse pai? Pai de Yehoshua, o Messias? José é filho de Yehoshua, o Messias. Existe um grande outdoor. Existe um grande outdoor no centro das nações, dentro do mercado mundial globalizado, dentro do MMG. Existe um outdoor. Nele está escrito um nome: Senhor Jesus Cristo. E este outdoor é a Igreja Católica Apostólica Romana, mãe de todos os que creem
e proclamam a doutrina das três pessoas da Trindade. Todas as pessoas que creem na doutrina das três pessoas da Trindade e proclamam a doutrina das três pessoas da Trindade têm por sumo sacerdote, tem por pastor, o Papa Francisco, número 266, o senhor Jorge Mário Bergoglio. Esta é a grande verdade. E no outro extremo temos também a senhora Yehoshua, a esposa de Yehoshua, que vai no arrebatamento, o que é um mistério da piedade, mistério da piedade, da plenitude e da humildade de espírito. Jesus, Senhor Jesus Cristo, é o noivo, é o marido da Igreja Católica Apostólica Romana. Mistério da plenitude, da pobreza de espírito. O Espírito Santo do Criador é humilde ou pobre? É humilde. Pobre é a antiga serpente? Pobre é o príncipe das trevas? Por quê? Porque humilde é o Criador, humilde é o Criador, humilde é o Altíssimo, humilde é o Rei dos Reis, humilde é o Juiz dos Juízes. A verdade tem pernas compridas. O filho bom e humilde de espírito é a ovelha branca da família. O filho mau, no extremo temos o filho bom e humilde de espírito, é a ovelha branca da família. No outro extremo, o filho mau e pobre de espírito, é a ovelha negra da família. Na página 267 do livro do Sefer Yetzirah, na página 267, ele fala sobre os dois extremos do eixo espiritual, o bem e o mal. Nunca está escrito assim na página 267 do comentário do livro do Sefer Yetzirah. Não está escrito assim. Os dois extremos do eixo espiritual é a alta renda e a baixa renda. Não, está escrito o bem e o mal. O bem é a humildade de espírito. O mal é a pobreza de espírito. Aqui, página 267. O primeiro parágrafo da página 267 do Sefer Yetzirah. Aryeh Kaplan, Sefer Yetzirah, o livro da criação, o livro da formação, teoria e prática, editora e livraria Sefer. Isto fala do coração, que é como um rei na batalha. Os dois extremos do eixo espiritual, o bem e o mal, são opostos reais. Como a luz e a escuridão, os dois nunca podem coexistir. O bem vem do bem. Quer dizer, a humildade vem da humildade. Como foi analisado previamente, capítulo 1, parágrafo 5, o bem é o ponto deste eixo que está mais perto do Criador, do Altíssimo. O mal é o lado mais afastado dele, do Altíssimo, do Criador de todas as coisas. Todo o bem vem do bem, enquanto todo o mal vem do outro lado. Toda a humildade vem da humildade. Toda a pobreza vem da pobreza, ou seja, do outro lado. O outro lado é o lado da pobreza de espírito. O lado de cá é o lado da humildade de espírito. E Yehoshua, o Messias. Yehoshua, o Messias, o Rei dos Reis. Humildade de espírito. A humildade de espírito em pessoa. Senhor Jesus Cristo. A pobreza de espírito em pessoa. Mistério do alicerce, do pavimento da pobreza de espírito.
O poder da pobreza de espírito criou esse nome, Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo é o nome de uma pessoa jurídica. É como Brasil ou Governo Federal do Brasil. Quem é Brasil ou Governo Federal do Brasil e Luiz Inácio da Silva, atualmente? Quem é a pessoa física? Luiz Inácio da Silva. Governo Federal do Brasil ou Brasil? Pessoa jurídica. Senhor Jesus Cristo é uma pessoa jurídica. O espírito, o corpo e a alma do Senhor Jesus Cristo sempre foi assim no passado e atualmente a pessoa física do Senhor Jesus Cristo é o Papa Francisco número 266, Jorge Mário Bergoglio. Agora, a pessoa física da Senhora, a pessoa física de Yehoshua, o Messias, o Rei dos Reis, é um mistério. São poucas pessoas. O sangue de Yehoshua, o Messias, o Rei dos Reis, está aqui agora no planeta Terra. É o sangue das pessoas. É o sangue das pessoas que rejeitam Jesus Cristo e chamam o Messias de Yehoshua, o Rei dos Reis. A luz da ressurreição no terceiro dia. A luz da ressurreição no terceiro dia. A luz da ressurreição no terceiro dia de Yehoshua, o Messias, o Rei dos Reis, tem vida eterna. Na luz da ressurreição do terceiro dia de Yehoshua, o Messias, o Rei dos Reis, há vida eterna. E esse A aí é com H, A, com acento agudo no A. H com acento agudo no A, é verbo haver. A, vida eterna. HA com acento agudo no A. Verbo haver. Então, este Messias este novo Messias que está aparecendo em Israel, se a origem dele é o sêmen de um ser humano, então como é? Ele é o Altíssimo, então ele tem um pai humano. O Altíssimo, o Messias, aquele corpo, aquele templo do Messias Yehoshua, o Rei dos Reis, ele foi a criação de Yahvé, o Pai e o Espírito Santo. Yahvé, o Pai e o Espírito Santo criaram no ventre de Maria de Nazaré um corpo, um templo, né? Yahvé, o Pai e o Espírito Santo criaram um corpo no ventre de Maria de Nazaré e disseram e dizem até hoje, estão dizendo agora, nós somos, eu, Yahvé, o Pai e o Espírito Santo, nós somos. O nosso corpo, o nosso templo nós somos Yehoshua, o Messias, o Rei dos Reis. Aquele homem que está sentado no trono, na sétima dimensão, o nome dele é Yehoshua, o Messias, o Rei dos Reis. Está aqui no YouTube. Está aqui. O Rabino Dor Leon Attar publicou um vídeo. E o título do vídeo é o seguinte. Publicou um vídeo dizendo, o título do vídeo é Senhor Jesus Cristo, um Deus católico romano. Católico apostólico romano. Senhor Jesus Cristo, um Deus romano. É verdade. E é verdade. Os ateus dizem que o Senhor Jesus Cristo nunca existiu. Não, mas eles precisam entender que Senhor Jesus Cristo é o nome de uma pessoa jurídica. É o nome de uma pessoa jurídica. Por exemplo, você fala na Microsoft.
A Microsoft é uma pessoa física? Não, é uma pessoa jurídica. Agora eu não sei quem é o dono da Microsoft, mas a pessoa física é o dono da Microsoft. Então, a pessoa física do Senhor Jesus Cristo é o Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco. Sempre foi assim, cada Papa deste do passado, Papa Francisco, número 266, cada Papa do passado era Jesus Cristo encarnado no planeta Terra. Né? Agora, a pessoa física de Yehoshua, o Messias, está aqui agora no planeta Terra. É a senhora Yehoshua que vai no arrebatamento. Agora, os ateus e o rabino Dor Leon Attar e muitos rabinos de Israel querer negar que um homem foi morto na cruz e ressuscitou a si mesmo no terceiro dia, e este Yehoshua, o Messias, o Rei dos Reis que eles crucificaram, o espírito dele, espírito, corpo e alma, ele não se tornou um ser humano? O verbo não se fez carne? O verbo não se fez um ser humano? Ele tinha espírito, corpo e alma. O espírito de Yehoshua, o Messias, que foi morto na cruz e ressuscitou a si mesmo no terceiro dia, o espírito dele é Yahvé, o Pai. E a alma dele é o Espírito Santo. Então, os seres humanos, os judeus, crucificaram Yahvé e o Espírito Santo. E o templo de Yahvé, o Pai e o Espírito Santo é o corpo de Yehoshua, o Messias, que não veio do esperma de José e de nenhum ser humano. Aquele corpo foi formado pelo Espírito Santo dentro do ventre de Maria. Por que tudo isso? Ele ser formado dentro do ventre de uma mulher e sair do ventre de uma mulher que William Marion Branham chamou Maria de incubadora. Por quê? Porque ele é a plenitude da humildade de espírito. Nele habita corporalmente toda a plenitude do Criador de todas as coisas, do Altíssimo. Agora, a plenitude, onde habita a plenitude do pavimento da pobreza de espírito? Onde habita? Habita a plenitude da pobreza de espírito, habita no espírito, no corpo e na alma, de Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco, Papa 266. Né? E o pseudônimo do Papa, do líder da Igreja Católica, o pseudônimo dele é Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é a plenitude da pobreza de espírito. Nunca misture pobreza com humildade, nem humildade com pobreza. A pobreza é o bem, a humildade é o mal. O Espírito Santo do Altíssimo, do Criador de todas as coisas, é pobre ou humilde? É humilde. Mateus 5,3, tradução João Ferreira de 1993. Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino da sétima dimensão do céu. Aí vocês querem pegar Mateus capítulo 5, parágrafo 3 ao pé da letra. Então pega o pé da letra, Mateus, no mesmo Mateus capítulo 5, no versículo 29 e 30. Se tua mão te faz pecar, se tua mão te faz prevaricar, corte-a. Se teu olho te faz prevaricar, arranque-o. Isso deve ser seguido ao pé da letra. Então fique repetindo aí, quando estiver indignado, na nova tradução na linguagem de hoje, da NTLH, Salmo 70, versículo 3. Siga ao pé da letra também, Salmo 70, versículo 3, oração pedindo ajuda. Que caiam na desgraça e fiquem cheios de confusão aqueles que zombam de mim. Fique repetindo isso. Toda vez que você estiver indignado,
Aí você diz que caiam na desgraça e fiquem cheios de confusão aqueles que zombam de mim. Sempre existem pessoas que falam mal demais da gente. Devemos pagar o mal com o bem. Eu não sei, eu acho que o bispo Célio Lopes, da Igreja Universal, ele disse uma frase estranha. Ele disse que na Bíblia, no livro dos livros, tem 3 vozes. A voz do Criador, do Altíssimo, a voz do homem, do ser humano, e a voz do diabo, do demônio. Não, Yahvé, o Pai, é amor. Ele morreu na cruz. Yahvé, o Pai, quando aquele corpo, aquele templo, chamado Yehoshua, o Messias, o Rei dos Reis, foi crucificado também Yahvé, o Pai, e o Espírito Santo. Yahvé, o Pai, é o Espírito de Yehoshua. E o Espírito Santo é a alma de Yehoshua. E os 3 são um. Nós somos 3. Eu nasci pai, eu nasci filho, depois me tornei pai e tenho um espírito. Nós somos Fernando José Nascimento Júnior.